Uau, olha, eu sempre gosto de gravar vídeos falando sobre experiências de tudo aquilo que o grande criador do universo ele oportuniza que eu venha viver, ser, experimentar. Eu acabei de fazer a visita a um amigo, uma cliente, uma pessoa que eu gosto muito porque ela me transmite uma energia muito boa. E ao chegar na empresa dela, ela estava lendo o livro de Karl Marx. Eu perguntei para ela, olha, você segue o marxismo? Ela falou que sim. Mas interessante, eu nunca percebi, a partir do momento que nós nos conhecemos, que a gente conversa, eu nunca percebi que você era voltada para a doutrina marxista. Então isso significa o seguinte, que não é porque você tem uma doutrina, porque você tem uma ideologia, que eu não posso ser teu amigo, que eu não posso conviver com você, mas para que isso aconteça, é necessário que exista uma maturidade muito grande e principalmente o respeito. Onde falta o respeito, sobra a arrogância e a prepotência. A maioria das pessoas hoje, elas não respeitam a ideologia, elas não respeitam a ideia que o outro tem sobre a vida e elas querem debater. E eu estava exatamente conversando isso com ela, parabenizando ela pela postura dela, porque nós nunca discutimos sobre política. Quando nós sentamos para conversar, a gente sempre conversa sobre nós, sobre coisas interessantes, sobre coisas prósperas, sobre sucesso, sobre a vida. E é interessante você compreender o seguinte, que mesmo alguém seguindo um caminho totalmente diferente do caminho que você pensa que você está seguindo, mas na verdade as pessoas elas se encontram, mesmo diante das diferenças. Eu acredito que hoje no Brasil nós temos uma pluralidade muito grande relacionada à política, relacionada à questão religiosa, mas falta o respeito, falta o carinho para com as pessoas. Eu falo sempre, o brasileiro ele está perdendo uma coisa bonita que nós tínhamos, que era a humanidade. O brasileiro ele tem que voltar a ser humano. A partir do momento que eu deixo o meu lado humano de lado e me torno agressivo, me torno violento, me torno intolerante, me torno impaciente com os outros, eu estou perdendo o respeito para comigo mesmo. Eu acredito que nós estamos vivendo um momento que é um momento diferente, que é a nova era, onde as desigualdades elas podem sim conviverem juntas. Ou seja, eu posso pensar de uma maneira e a pessoa que está ao meu lado pensar de uma maneira diferente, mas a gente tem sim que respeitar o outro. Quando você respeita a forma de pensar do outro, quando você respeita a vida do outro, você ganha mais respeito e você ganha mais admiração das pessoas. Mas o que acontece é, se eu não respeito a posição de João, João me critica, João está contra mim. Mas, na verdade, quando a gente tem posições contrárias, a gente sendo inteligente e agindo com tato, a gente vai conseguir extrair coisas legais do conhecimento de João e do conhecimento de Mário. O que é que eu adquiri na minha vida seguindo a doutrina que eu sigo? O que é que eu passei a conhecer na vida frequentando a religião que eu frequento, a igreja a qual eu congrego ou não? Se eu me torno maçom, o que é que eu evoluí, o que é que eu cresci, onde eu amadureci, onde eu evoluí, adquiri uma consciência maior sendo maçom. A maçonaria me transformou, me deixou alguém melhor, alguém pior. Eu fui frequentar o espiritismo, ok? O que é que a espiritualidade fez na minha vida? Então, velho, são pontos interessantes na vida que a gente tem que aprender a respeitar o outro e nos respeitar primeiro. Eu tenho minhas ideologias, eu tenho minhas crenças, eu tenho meus conhecimentos, porque eu sou alguém que ama estudar. Eu sentei aqui agora, após atender um cliente, um intervalo para ir atender outra cliente, eu estou lendo. Por quê? Eu acredito que a única coisa capaz de libertar o ser humano, de libertar o homem, é o conhecimento. Mas não é o conhecimento superficial, não é o conhecimento acadêmico ao qual você vai sentar no banco de uma faculdade por anos e anos e ser doutrinado. Não. Mas se alguém me fala sobre Karl Marx, eu vou lá, vou ler. Hoje na minha vida eu já li livros sobre Allan Kardec, livro da maçonaria, livros do espiritismo, livros do catolicismo, e a gente tenta extrair o que é que cada religião fomenta de melhor na vida do ser humano. Eu olho um maçom e vejo, caramba, quais os exemplos desse maçom como pai de família, como amigo, como irmão. Eu olho um evangélico e falo, caramba, interessante a forma que essa pessoa se porta. Ele não bebe, mas ele compra fiado e é caloteiro.
Caramba, eu olho o espírito e falo, legal, um cara que diz que respeita os irmãos, mas é intolerante com sua própria mãe, trata mal sua mãe. Eu costumo dizer que eu olho muito a forma que alguém trata os seus pais, porque a Bíblia, que são as Escrituras Sagradas, diz, honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias de vida sejam prolongados. Imagina se você não ama, é o contrário. Então, eu gosto muito de estudar sobre o Kybalion, causa e efeito. E o que é a causa? A causa é aquilo que tem dentro de mim. Qual será o efeito? O efeito é aquilo que a causa produziu, ou seja, se eu não estou gostando daquilo que eu vivo, eu sou o único culpado. Alguém me agrediu, eu permiti primeiro, eu agredi alguém. Eu permiti que a agressão, que a violência, que o nervosismo de alguém entrou na minha vida. Eu julguei alguém, eu fui intolerante com alguém. Então eu tenho sim responsabilidade sobre todas as minhas tomadas de decisões e eu tenho responsabilidade sobre os meus comportamentos. Um exemplo, eu não posso controlar o que acontece no fator externo. Eu posso estar gravando esse vídeo aqui numa boa e vir um carro de som num volume elevado e me causar uma tristeza, uma indignação muito grande porque meu foco pode falhar. Eu não posso controlar isso, mas eu aprendi que eu posso controlar a minha emoção, a minha ansiedade, o meu sistema nervoso, a minha mentalidade para eu me comportar tranquilo e esperar o carro de som passar. E isso não interferir nas minhas tomadas de decisões. Então, pega esse código e abraça para a vida. Busque sim conhecimento, busque se libertar, busque respeitar as outras pessoas e principalmente respeite a si próprio. Falando de carro de som, o carro de som já veio para brindar o meu vídeo. Sucesso sempre. Uau!